Pois é, a gente continua falando sobre a reforma tributária, pensando do ponto de vista do consumidor. O nosso convidado é o tributarista Alisson Fernandes, especialista do Grupo Crow. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan News e toda a audiência. Muito obrigado. Bom, já pensando em 2024, 2024 vai ser um ano importante para as novas regras da reforma tributária serem ainda discutidas. Temos a reforma do próprio imposto de renda, que é prometida pelo governo, e, claro, os projetos complementares desta reforma que já foi aprovada agora em 2023. Eu pergunto para o senhor, em linhas gerais, o que é possível avançar ainda mais nessa discussão agora em 2024? Bom, primeiramente, 2024 está acabando, Thiago. Então, o que nós temos agora é começar a se preparar no que diz respeito à parte do desenho das empresas para o futuro. Como você bem falou, 2024 pretende ser um ano bem desafiador para as empresas começarem a pensar quais serão os impactos nos negócios, nas empresas, nos business, no mercado como um todo. Então, eu diria que para 2024 é começar a pensar, de fato, para o momento, é começar a pensar em novos modelos, uma possível mudança com relação a modelos de negócio das empresas, porque para 2023 não temos o que fazer. A proposta foi aprovada, o que nós temos para agora é começar a pensar efetivamente no novo desenho tributário, no novo desenho do modelo de negócio para 2024 em diante. Eu vou chamar agora o Alan Gani, nosso comentarista, que participa também da entrevista com o Dr. Alisson Fernandes. Alan. Doutor, boa noite para o senhor. Até que ponto os governadores eles voltaram atrás por uma questão técnica? Se faz sentido o argumento deles ou foi devido a uma pressão popular, dado que a medida soava como oportunista? A reforma só passa a valer a partir de 2026, ainda tem um período de transição, a gente não sabe qual é a alíquota e queriam aumentar o ICMS agora. Bom, essa pergunta é um pouco delicada, Alan, porque, de fato, no primeiro momento a gente percebia que havia um certo receio dos estados com relação à perda da arrecadação. Lembrando que um dos principais motivos de discussões no Congresso com relação ao IPS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai englobar os estados e municípios, era, de fato, o poder de arrecadação dos estados. Estaria, então, a PEC transferindo o poder de arrecadação e administração do tributo para um conselho que seria lá formado em âmbito federal, ainda que com representantes dos estados e municípios, mas haveria lá um conselho no Congresso para poder administrar a arrecadação. Então, havia sim, desde o começo da discussão técnica da PEC, com relação à possibilidade de perda de arrecadação, ou pelo menos perda de administração da arrecadação. Porque uma vez que você perde essa administração de como arrecadar o recurso, você eventualmente pode perder também o montante o qual será arrecadado para o Estado, respectivamente. Doutor, eu acho que a gente tem que pensar também do lado dos consumidores, que o que nós vivemos no Brasil é o que muitos especialistas como o senhor chamam de manicômio tributário, E o objetivo da reforma tributária, que há 30 anos não saía do papel, é justamente fazer uma simplificação. O senhor acha que para o contribuinte, para todos nós que pagamos os impostos, a simplificação vai ser sentida e possivelmente até uma redução de preços? Isso é possível esperar? Bom, Tiago, primeiramente é importante lembrar que o discurso do governo e até a própria PEC, ela tem o seu desenho central a simplificação de fato da arrecadação. Em um primeiro momento, e de fato isso vem se confirmando com o tempo, a ideia não é aumento ou diminuição da carga tributária global. Eventualmente podemos ter uma redistribuição da carga tributária, eventualmente algum setor pagando mais ou menos tributo, mas o desenho geral é de simplificação. Do ponto de vista para o consumidor final, nós consumidores, a ideia não é ter impacto no que diz respeito à parte de pagamento de imposto de forma geral. Mais uma vez, eventualmente, algum setor específico pode ter um aumento da carga tributária e, por consequentemente, o intermediário, a empresa que presta serviço ou vende o bem, pode não conseguir arcar com esse aumento da carga tributária setorial e, por consequência, pode eventualmente querer passar pelo preço e aí sim os consumidores sentirem no bolso efetivamente esse aumento. Nosso desejo é que, de fato, isso seja uma reforma tributária neutra, neutra no sentido que não há impacto de ônus financeiro para nossos consumidores. De fato,
fique centralizada na simplificação da arrecadação tributária e não aumento de carga tributária, porque, como vocês bem falaram, nós já vivemos num país caótico em termos de tributação, caótico em termos de sistema, então precisamos pensar para frente no sentido de simplificação e, se possível, redução da carga tributária. Doutor Alisson Fernandes, advogado tributarista, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Desejo ao senhor um excelente Natal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, obrigado pelo convite. Também um Feliz Natal para toda a audiência e toda a equipe da Jovem Pan News. Muito obrigado.